Olá, tudo bem com você? Tudo beleza? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma live. E o assunto que eu separei hoje é uma espécie de manual. Os primeiros passos para uma primeira liderança. Então, eu separei, como sempre, vários conceitos aí de PNL, comportamento humano, inteligência emocional e fiz uma mistura nesse caldeirão aí para entregar para você como que seria um comportamento ideal, digamos assim, numa primeira experiência sua na liderança de equipe, na liderança de pessoas, que é mais importante, né? A equipe é formada por pessoas. Fica meu convite, como sempre, para você assistir até o finalzinho dessa live. Beleza? Combinado? Grava aí os meus endereços para você conferir outros conteúdos, não é verdade? Pelo Facebook, você vai procurar pela página Liderança Ímpar. Lá no Instagram, você vai no @cadu.quirino e no YouTube também, Cadu Quirino. Pode procurar aonde ficar mais confortável, onde ficar melhor para você assistir tudo que eu tenho para te entregar. E então, vamos lá começar essa live? Hora marcada, hora de começar. 20 horas 2 minutos, o Instagram está ao vivo. Estamos ao vivo. Boa noite, Instagram. Tudo bem com você? Chama aí, Instagram, traz aí as pessoas pra gente fazer uma conversa super produtiva nessa noite de quinta-feira. Quinta-feira, dia 11 de março de 2021. Falaremos hoje sobre os primeiros passos da primeira liderança. E aí, você de repente não, você veio construindo a sua jornada e aí chegou no nível onde sim, você vai assumir o comando de uma equipe. Você vai assumir a gestão de outras pessoas. Você vai assumir a gestão das atividades de outras pessoas. Então, saiba que todo o seu comportamento agora é diferente. Você não faz mais as coisas por você mesmo. Você vai depender da ação de outras pessoas, aquelas que você está gerenciando a partir de agora. Ou vai gerenciar se você ainda vai começar num cargo de liderança. Olha, já vou aproveitar então que a música deu aquela abaixadinha e vou finalizar desse jeito mesmo que acontece. É ou não é, Instagram? É ou não é? Então é o seguinte, eu, Cadu, falo tanto de liderança, bato tantas vezes na mesma tecla que precisamos aumentar a nossa inteligência emocional, precisamos ser capazes de fazer uma gestão inteligente das nossas emoções. E aí eu pensei, eu nunca falei para uma pessoa que está começando na liderança. Chegou o momento, é hoje. Então eu construí essa live para falar para você o que você deve esperar de você mesmo, das suas habilidades, para poder liderar com mais inteligência emocional e saber conduzir o comportamento das outras pessoas, aquelas pessoas que estão sob o seu comando. Então, fica o convite para a gente poder começar. Vamos lá? Vamos lá. Tá. Roteiro na tela. Eu preparei. Tá, você imagina o cenário aqui, você então tem a sua jornada aí construída, você já tem o seu caminho percorrido, e aí você se depara com a oportunidade de assumir um cargo de liderança.
muitas pessoas, poucas pessoas, isso não importa. O importante é que agora você vai gerenciar pessoas. Aí eu preparei algumas perguntas antes de você realmente assumir essa posição. Confere comigo essas perguntas que eu separei. Tá. Qual que é o seu entendimento? O que você entende por liderar? Qual que é o seu conceito de liderança? Qual que é, quando você escuta a palavra líder, o que você imagina? Como que você imagina que vão ser os seus comportamentos como líder de fato? E eu fiz essa pergunta e eu mesmo trouxe algumas respostas reflexivas para você. Então, agora você, como eu falei no início, agora você deixa de fazer as coisas sozinho. Antes, quando você estava sendo liderado, digamos assim, então você fazia aquilo que era demandado para você fazer. Então você fazia a sua atividade. O seu resultado dependia só de você. Agora é diferente. O resultado que você quer, o resultado que você coloca como meta, depende da ação de outras pessoas. Então você vai passar a administrar comportamentos em busca de um único objetivo, aquele que você estipular ou aquele que estipularem para você, no caso se você tiver um comando maior. Então esse é o conceito que eu trouxe do meu entendimento para a liderança. Você vai administrar pessoas para atingir um único objetivo. Perfeito? Vamos seguir para a próxima pergunta que eu separei então. Quais as habilidades essenciais de um líder? Quais são aquelas habilidades que você considera essenciais, fundamentais, que não pode faltar de jeito nenhum? E quais as habilidades que são mais fortes em você? Quais aquelas habilidades que você considera que você é um dos melhores, quiçá o melhor? Então, duas perguntas. Quais são as habilidades que você considera que são essenciais para a liderança e quais as habilidades que você considera que você é o melhor ou um dos melhores? Beleza. E aí, também como na primeira pergunta, eu separei algumas respostas ou uma resposta aqui para poder engatilhar a nossa reflexão. Tá. Tem algumas habilidades que elas são universais. Apesar de eu, Cadu, defender que você vai liderar com as suas próprias habilidades, existem alguns comportamentos, algumas habilidades que você, se não tiver no momento ou se tiver pouco desenvolvido, você precisa desenvolver. E aí você vai desenvolver obedecendo o seu perfil comportamental. Longe de querer copiar o que uma outra pessoa faz. Isso negativo, jamais. Você vai desenvolver essas habilidades respeitando o seu perfil, respeitando a sua configuração de pensamento, a sua configuração de emoções, enfim. Eu separei, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4 habilidades aqui. Confere comigo. Primeiro, habilidade de ouvir. Segundo, são 3. Falei 4, são 3. Ouvir. Praticar a empatia. E a terceira, perguntar. Então você ouve, pratica a empatia. Por que eu coloquei praticar a empatia? Porque saber o conceito de empatia é uma coisa. Praticar o conceito é muito diferente, tá bom? Eu considero que quando você sabe o que é empatia, quando eu falo você, eu me coloco junto, no meio, porque eu já passei por isso também, eu me coloco na posição até de risco de deixar a situação de lado. Eu sou empático, mas eu sou empático quando acontece comigo. Tá, então eu quero trazer você para um entendimento mais amplo, um entendimento maior. Entender o conceito de empatia e praticar a empatia é praticar em todas as situações, mesmo aquelas situações que parecem estar muito distantes de você. Entendido? E a terceira habilidade, perguntar. Gente do céu! Mas perguntar talvez seja uma das mais importantes habilidades. Ouve e pergunta.
se você puder jamais ou o mínimo de vezes possível afirmar alguma coisa, melhor. Então, ouvir, praticar empatia e perguntar. Essas são as habilidades que eu, Cadu, considero essenciais para uma liderança. E aí, fica a pergunta, você tem essas habilidades bem desenvolvidas? Como que é o desenvolvimento delas aí dentro da sua mente? Tá, próxima pergunta. Você, eu consigo usar as minhas principais habilidades lá naquele entendimento que eu pensei na primeira pergunta? Lembra que eu te fiz a primeira pergunta? O que, que você entende por liderança? E aí eu te perguntei quais as habilidades que você acha que você tem de melhor. Agora a pergunta é para você mesmo especificamente. Você considera que você Eu me desconcentrei porque uma pessoa entrou aqui. Esse é o Cadu mesmo, com perfil influente. Minha mãe está online, Ediane está online. Então hoje temos Goiânia, hoje temos Rio Branco na live. Maravilha! É a live atingindo aí muitas partes do Brasil. Seja bem-vinda, Ed. Mãe também, seja muito bem-vinda. Então, onde eu estava? Você consegue usar as suas habilidades lá naquele conceito de liderança que você respondeu na primeira pergunta? Começa a afunilar a sua reflexão sobre as suas habilidades e sobre a liderança. Perfeito? Agora, aprofunda mais um pouquinho. As habilidades que você não tem tão desenvolvidas assim, você consegue desenvolver? Como que você vai desenvolver essas habilidades? Perguntas mais introspectivas, perguntas mais abertas, são perguntas para preparar você para o conteúdo que eu vou entregar ao longo da live hoje. Combinado? Então foi alguns minutos aí dessas perguntinhas para abrir a sua mente e receber esse conteúdo, tá bom? Lembrando que eu falei agora, aquelas habilidades que você considera que não estão tão bem desenvolvidas assim em você, você pode desenvolver cada uma delas sempre respeitando o seu perfil comportamental, sempre respeitando esse limite daquilo que você pode fazer de melhor ou aquilo que você pode fazer de não tão bom assim, mas o mínimo aceitável para que tudo funcione de forma harmônica, entendido? Tá. Então, feito essa pequena introdução, feito essas perguntas, você procurou responder aí mentalmente, eu te convido a seguir pro passo a passo mesmo, para aquele manual que eu falei lá na introdução. O que você acha da gente começar a ver isso daí? Ah, Cadu, eu acho legal. Então vamos. Tá. Então você assumiu a posição, você agora é líder. Você tem pessoas para administrar. Tá. O que eu faço agora? O que eu considero que é o mais importante? Você deveria alinhar as suas expectativas com as expectativas das pessoas que promoveram você, das pessoas que acreditaram no seu potencial e te colocaram na posição de liderança. Se você não tiver ninguém que te promoveu, alinhe essas expectativas com você mesmo. O que você espera de você mesmo no cargo da liderança? O que o ambiente onde você está inserido espera de você no cargo de liderança? E se tiver uma pessoa, como eu disse, que confiou em você e colocou você nessa posição, converse com essa pessoa ou essas pessoas, marque uma reunião e faça esse alinhamento de expectativas. Lembra que eu falei? Ouça, pergunte e pratique a empatia. Pergunte para eles o que vocês esperam de mim, tá? E ouça, pratique a escutatória, não é verdade? O que eu separei mais aqui para você? Quando eu falo alinhar expectativas, eu trago muito o conceito de valores. Você sabe o que são valores? Eu sempre falo de crenças, né? Sempre falo que crenças é tudo aquilo que você acredita ser verdade. Valores, se não me engano, eu falei na live de ontem.
valores. A live de ontem é conhecimento é poder. Se você ficou curioso quando eu falei live de ontem, procura lá, conhecimento é poder. Tá muito show. Então, valores é tudo aquilo que vai justificar os seus comportamentos. Quando você procura uma explicação para algum comportamento, alguma atitude que você tomou, você vai achar a resposta nos seus valores. Então, crença é o que você acredita que é verdade e os valores é aquilo que justifica os seus comportamentos. Então, o que que justifica o comportamento de uma empresa? O que que vai orientar o comportamento de uma empresa? Tem que fazer esse batimento, esse alinhamento de valores entre os seus valores e os valores da empresa também. Normalmente, eu fiz uma live há algum tempo atrás sobre cultura organizacional. E nessa live eu falei que a empresa tem também os valores, ela constrói os seus valores. Aí pode construir os valores logo no início, né, na fundação da empresa, colocando aí o idealizador ou idealizadora da empresa, coloca onde que ela quer que a empresa chegue, como que essa pessoa espera que a empresa caminhe ao longo da sua história, ou também os valores podem ser construídos ao longo do tempo, de acordo com a adaptação da empresa, da organização ao meio externo ou ao mercado, podem ser atribuídos valores novos, podem ser dispensados valores antigos, então é comum essa movimentação de valores. Só que sempre vai obedecer uma única missão. Só que falar de missão não é o nosso objetivo hoje, é falar só de valores. Então, primeira atitude, fazer esse batimento, então esse alinhamento de objetivos e alinhamento de expectativas, colocando sempre, eu podia falar sempre várias vezes, colocando sempre em primeiro lugar quais são os seus valores, quais são os valores da empresa onde você está assumindo esse cargo de liderança. Vocês precisam fazer esse casamento de valores, porque é muito perigoso. Ao longo do tempo você aceitou essa posição de liderança, só que os seus valores são diferentes do da empresa. Em algum momento vocês vão se chocar. Você vai talvez querer fazer algo e não vai ser autorizado, ou talvez a empresa queira que você faça algo e você não se sente muito bem, não se sente muita vontade para fazer. Então faça esse alinhamento com antecedência, ok? Combinado? Tá. Quando você, importante também, que eu tinha notado aqui, quando você fizer esse batimento, olha, mais uma cidade temos na live, interior de Goiás, olha que legal, uma cidade chamada Pires do Rio. Um abraço a todas as pessoas de Pires do Rio. Muito agradecido pela presença de vocês aqui na live. No caso, de você, minha irmã. Então, quando você fizer esse batimento entre os seus valores e os valores da empresa, você começa a ampliar o seu entendimento se você vai conseguir fazer algumas mudanças que talvez você já tem na sua mente aí. Será que eu vou conseguir fazer isso nessa empresa? Será que eu vou conseguir mudar isso que eu quero? Nossa, eu tenho tanta vontade aqui para fazer essas mudanças. Será que aqui eu vou conseguir? Será que a empresa vai me permitir? Então, isso já diminui, pode até diminuir um pouquinho a sua ansiedade de querer mudar logo. Será que você vai conseguir fazer mudanças operacionais? Poxa, eu estou vendo aqui que aqui pode ser feito de uma forma diferente, mas você não sabe se essa empresa quer que seja feita uma mudança. Será que você conhece mesmo a empresa na qual você está exercendo a sua atividade? Será que você vai conseguir fazer uma mudança? Talvez não é porque você propôs uma mudança ruim, seja porque isso não faz parte dos valores da empresa. E tá tudo bem. Tá tudo bem, eu sempre falo isso. Será que você vai poder fazer mudanças estratégicas
Será que você vai poder fazer mudanças de pessoas, aumentar a equipe, diminuir a equipe, remanejar a equipe? Muito importante. Então, percebe o quanto é realmente importante fazer esse alinhamento de objetivos e expectativas, sempre trazendo os valores, deixando os valores sempre muito presentes nessa conversa? Joinha? Joinha. Vamos lá para a próxima então? Como que tá o tempo aí em Pires do Rio? Não sei se você ainda tá na live. Aqui tá tão gostoso o tempo hoje. Goiânia está muito agradável. Ah, tá legal. Próxima que eu separei aqui. Olha que legal. Então, fez o batimento, conversei lá com a minha chefia, conversei com a minha diretoria, conversei comigo mesmo. Lembra que eu falei que se você não tiver ninguém acima de você, faça uma conversa interna. Conversei comigo mesmo, quais são as minhas expectativas, onde eu quero chegar. Olha, tá calor. Olha, aqui tá bem tranquilo, tá? Só para você ter noção, eu tô sem ar-condicionado aqui na live de hoje. Fato raríssimo. Então, o que acontece? Fez o batimento com você mesmo, então você está alinhado. Ok, estou preparado para dar o próximo passo. E eu vou te falar nesse momento qual que é o próximo passo. O próximo passo é fazer a conexão com a sua equipe. Lembra que eu te falei que se você está numa posição de liderança, você está gerenciando o comportamento de pessoas? Chegou o momento de você fazer aquela conexão com as pessoas que estão sob a sua liderança, sob a sua gestão. Tá. Primeiro conselho que eu daria é contar a sua história. Converse com as pessoas contando quem é você. A sua história. Simples assim. E aí você vai contar a sua história com as suas vitórias, você vai contar a sua história com as suas derrotas também. E temos mais uma cidade nessa live, depois de Goiânia, depois de Rio Branco, depois de Pires do Rio. Seja bem-vinda Porto Velho, na pessoa da Poli, representando aí Porto Velho. Então temos o Norte e o Centro-Oeste nessa live, que maravilha. Seja bem-vinda, Poli, novamente. Então, hoje estamos falando, Poli, dos primeiros passos de uma primeira liderança. Então, já eu te atualizo do que eu já te falei, do que eu já falei nessa live. Então vamos lá, você vai fazer a conexão com a sua equipe agora. Eu falava que eu daria um conselho para você começar contando a sua história. Conte as suas vitórias, conte as suas derrotas também. Poxa, Cadu, mas aí você tá louco, aí eu vou contar as minhas derrotas, aí eu vou ficar desmoralizado com a minha equipe. Calma lá. Sinal de alerta ligado. Pelo contrário, quando você conta as suas derrotas, você mostra para a sua equipe que ali não existe nenhum super-herói. Que você também já esteve na posição deles e que você está suscetível a cometer erros também, assim como eles. Então, contando as suas derrotas, você abre possibilidade para aumentar a confiança deles em você. Olha que legal esse conceito. Vulnerabilidade aumenta a confiança. Anota essa aí que foi muito bacana. Porque quando você coloca na mesa ali, claro que você não precisa contar tudo o que você já fez de errado. Não, para com isso. Vai contar só alguns tropeços que você teve. Aqueles tropeços que foram mais importantes dentro de um contexto, do contexto de gestão, contexto de equipe, contexto de atividade profissional. Porque a sua intenção no momento é fazer a conexão com a sua equipe e mostrar para eles que eles têm espaço para errar também. Eles são vulneráveis também. Basicamente é essa mensagem que você quer passar para eles. Combinado? Tá. Outra mensagem interessante que você deve querer passar também, eu imagino, é que a sua gestão como líder, você vai abrir espaço para essa aproximação quando as pessoas errarem também.
Essa é uma mensagem muito bacana. Abrir esse canal de comunicação. Já já eu vou falar sobre comunicação, como é importante. Então, é a mensagem que, primeiro, existe uma possibilidade de todos errarem, ninguém é perfeito, que super-herói só existe ali nos filmes. Então, a segunda mensagem é que você está aberto, está abrindo, excluindo barreiras, tirando obstáculos que podem interferir você de se comunicar melhor com a sua equipe. Ok? Combinado? Tá. Próximo, dentro ainda dessa comunicação com a sua equipe, dentro dessa apresentação inicial, digamos assim, e aí você vai fazer do jeito que ficar mais confortável para você. Faça isso em uma reunião apenas, faça isso gradativamente, depende do que faz mais sentido para você, depende de como você se sente mais confortável. Ó, temos também mais uma Goiânia aqui. Fala, Rafael, belezinha, cara? Como é que você tá? Ó, o Centro-Oeste já tá pesando mais aqui. Tem uma pessoa que eu não conheço aqui, então eu não sei de qual cidade ela é, não posso falar. Mas seja bem-vinda também. Então eu ia falando aqui, você está fazendo aquela integração com a sua equipe. Eu separei um assunto muito interessante também aqui. Você precisa construir um pilar muito, muito forte que vai sustentar a sua gestão como líder. É o seguinte: todas as pessoas sempre vão entregar o máximo que elas podem. Esse conceito também vai ser reforçado, esse pilar vai ganhar força também quando você contar os seus erros. É muito importante você deixar claro para as pessoas que estão sob a sua gestão que todas as pessoas sempre entregam o máximo que elas podem. Esse é um conceito de PNL, Programação Neurolinguística. Todos nós sempre fazemos o máximo que nós podemos com o conhecimento que nós temos no momento. Pegou a linha de raciocínio? Então, poxa, eu posso me comparar comigo no passado. Quem era o Cadu lá no passado? Sei lá, uns 10, 15, 20 anos atrás. Com certeza hoje eu sou melhor, porque há 20 anos atrás eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então pode ser que os erros que eu cometi lá atrás, há 20 anos atrás, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu não teria cometido. Logo, o que eu chamo de erros hoje, há 20 anos atrás, não eram erros. Eram atitudes que eu considerava as melhores naquele momento com o conhecimento que eu tinha. Então esse pilar é muito importante para sustentar uma gestão de pessoas. Fazer as pessoas entenderem, mostrar para elas que todos sempre fazem o que acham mesmo. Todos fazem aquilo que acreditam, acham não, que acreditam que é o melhor naquele momento com o conhecimento que eles têm. Então, aqui eu vou derrubar uma crença. Apontar o dedo e criticar, jamais. Lembra das 6 leis da autorresponsabilidade? Se for para criticar, fecha a boca. Aqui eu reforço essa lei. Porque justamente a pessoa está fazendo o máximo que ela pode com o conhecimento que ela tem. Então, se você deseja, se você imagina que a pessoa pode dar algo a mais, dê conhecimento para ela. Com certeza ela pode melhorar o desempenho. Sempre lembrando da live que eu fiz ontem, conhecimento é poder. Então, quando você dá conhecimento, você dá poder para essa pessoa melhorar. Nossa, que legal. Tá, beleza. Com esse pilar que você constrói, você reduz expectativas de desempenho. Nossa, quantos quilos, quantas toneladas você tira das suas costas quando você entende que você não vai ser cobrado por algo que você não pode dar. Olha a tranquilidade, a paz, a leveza que você dá para uma pessoa quando você diz que ela pode errar e que ela sempre faz o melhor com o que ela conhece. Vamos lá? Isso é o princípio da empatia também, entender que todos estão fazendo o melhorando, podem evitar melhorando, podem para evitar sentir dor também. Exatamente, Polly, exatamente. Empatia também.
Então, eu falei de empatia no início, falei que aos poucos eu ia te atualizando. Eu separei três características três habilidades na verdade, que eu considero habilidades essenciais para um líder. Mesmo defendendo que cada um lidera sempre com as próprias habilidades, é possível fazer uma liderança espetacular, eu considero três essenciais que você vai desenvolver respeitando o seu perfil comportamental. Primeiro, a habilidade de ouvir. Segundo, praticar empatia. E terceiro, perguntar. Três habilidades bastante simples em seus conceitos que podem melhorar muito a sua comunicação e a sua gestão com outras pessoas. Joinha? Onde eu parei, tá. Eu falei, eu tava falando de cobrança, né? Que você reduz a expectativa de ser cobrado. Olha que bacana isso daí. Então tá. Você que está assistindo, acho que todo mundo que for assistir esse vídeo, quando eu falar de cobrança, em algum momento já sentiu algum medo de ser cobrado por alguma coisa. Eu imagino que sim. Então, e esse medo vai gerar ansiedade. Poxa, será que eu vou ser cobrado? Quando eu vou ser cobrado? Será que eu estou entregando o que a pessoa está esperando, por exemplo? Isso gera ansiedade, isso é prejudicial. Essa ansiedade vai te bloquear criativamente falando, se é que existe essa palavra, mas o seu criativo vai ficar bloqueado por essa ansiedade. Então, mais um motivo mais uma habilidade que você desbloqueia quando constrói esse pilar da sua gestão, mostrando esse entendimento que a pessoa sempre vai entregar o máximo com o que ela sabe. E tá tudo bem. E se ela errar, tá tudo bem também. Ela vai adquirir conhecimento e vai melhorar a habilidade dela. Reduz a ansiedade, reduz o medo da cobrança. Olha que poder você que está entrando na sua primeira liderança pode exercer. Ó, poder. Sabe por que você tem esse poder? Porque você está adquirindo conhecimento nesse momento. Legal? Ou talvez, se você já é líder, nossa, isso pode melhorar ainda mais a sua liderança. E essa live não é só para quem está aí iniciando na liderança, é para você também que já exerce essa atividade há algum tempo. Sempre é válido o conhecimento, sempre é válida a possibilidade de aumentar o seu poder. Ok. Olha, interior de Rondônia também entrou na live. Silvânia, seja muito bem-vinda. Então temos Porto Velho. Silvânia, você está em Ji-Paraná ou está em Ouro Preto? Acho que é Ji-Paraná, né? Se for Ji-Paraná, se for Ouro Preto também, um abraço, mas muito carinhoso para todos aí do interior de Rondônia. Como eu já falei em outra live que eu fiz, foi onde eu comecei, onde eu fiz os meus primeiros cursos e treinamentos de inteligência emocional. Eu tenho um carinho muito grande por todos aí de Rondônia. Beleza? Então vamos lá. Eu falava de reduzir a ansiedade, tá. Então, outra habilidade não, outro pilar que você deve estabelecer também nessa conexão que você está fazendo com a sua equipe é estabelecer limites. Beleza. Mas aí, Cadu, será que você não está entrando em contradição? Você está querendo aproximar da sua equipe e agora você fala que você tem que estabelecer limites? Exatamente, exatamente. Você fortalece as conexões, só que é preciso estabelecer limites. Você tem que lembrar sempre que você está em uma outra posição, você está num patamar mais elevado agora, não elevado de ser melhor, de ser superior, mas você está num patamar hierarquicamente diferente. Você está comandando, gerenciando, orientando, administrando pessoas. Então, patamar hierarquicamente maior. Tá, por que é importante esses limites? Você precisa estabelecer limites de comportamento e limites de horários. Isso é importantíssimo para preservar a sua disponibilidade e para você também evitar que você invada a disponibilidade da sua equipe também. Lembrando sempre, e aí, Polly, trazendo a empatia de novo, lembrando sempre que todos nós temos uma vida
fora das nossas atividades profissionais. Eu lembro isso e agora eu vou contar uma história pessoal. Quando eu estava na liderança lá das minhas lojas de comércio lá em Porto Velho, quando eu não tinha, lembra que eu falei que olha como a mente ela é poderosa. Alguns minutos atrás eu falei que deu o exemplo do Cadu há 20 anos atrás cometia erros tal porque não tinha o conhecimento. O que minha mente fez? Trouxe justamente um exemplo para eu dar para você de um erro que eu cometia. Lá quando eu era líder, eu tinha mais ou menos ali uma equipe de forma geral entre uns 20 a 25 funcionários. Então, quando eu não tinha esse entendimento todo de comportamento, inteligência emocional, eu cobrava deles que eles tinham que estar com a cabeça 100% na loja na época. Principalmente quando chegava uma época de fim de ano, onde a gente vende absurdamente bem, então eu cobrava deles que eles precisavam se dedicar quase full time na loja. Eu cobrava que eles estivessem na loja o dia inteiro. Olha que absurdo que eu fiz. E aí eu olhando para mim mesmo lá atrás que consigo ver que hoje que isso é um absurdo, porque lá atrás eu acreditava que era o melhor que eu estava fazendo com o conhecimento que eu tinha. Imagina a pessoa ouvindo isso do Cadu, ouvindo isso do chefe, ouvindo porque na época eu não era líder ainda, eu era apenas um chefe. Ouvindo isso do chefe, poxa, o chefe está falando que eu tenho que estar o dia inteiro na loja. Só que eu não posso. Eu tenho um marido em casa, a maioria da minha equipe era mulher, então eu vou usar o exemplo geral como mulher. Eu tenho um marido em casa, poxa, eu tenho uma casa para eu cuidar, porque o meu marido me cobra em casa também. Eu tenho um filho pequeno, eu tenho que levar menino na escola. Imagina essa cobrança, eu tenho que fazer compra de supermercado. Imagina essa cobrança toda que a pessoa sentia em casa e eu, chefe, na época não era líder, o chefe, cobrando também que ela tinha que estar na loja para vender. Então, viu, Polly, naquela época eu não era nem um pouco empático. Eu tinha talvez uma antipatia. Pode ser que eu até construí uma antipatia aos olhos dessas pessoas que trabalhavam para mim na época. Então, o quanto é importante estabelecer esses limites. Então, eu precisava entender naquela época, hoje eu entendo, lógico, mas eu precisava entender, se tivesse alguém como eu hoje, falando pro eu lá 20 anos atrás, seria, top demais, alguém batendo nas minhas costas, Cadu, não é assim que faz não, você pode fazer de forma diferente. Você pode explicar para o seu funcionário que ele pode vir quando ele quiser, quando ele tiver melhor, quando ele tiver uma disponibilidade mais tranquila, então respeite os limites, tanto limites de via de mão dupla, tá? Nunca deixe a sua equipe cobrar demais de você e nunca cobre demais da sua equipe. Sempre estabeleça esses limites, tanto de comportamento quanto de horários, tá? Como que é o limite de comportamento, por exemplo? Você não é amigo da sua equipe, ok? Você não é amigo ou amiga da sua equipe. Importante isso, né? Então, o comportamento de vocês dentro do ambiente profissional precisa do verbo deve ser diferente do comportamento de vocês fora do ambiente profissional, ok? Eu nem vou entrar muito nesse detalhe para não gerar uma polêmica. Basicamente é isso, precisa ser diferente. Combinado? Como estamos até agora? Joinha? Outro pilar bastante forte, um pilar muito importante que deve ser levantado por você na sua gestão de equipes. O pilar da unidade. Unidade. Então você precisa passar para a sua equipe que todos estão juntos e voltados, focados para um mesmo objetivo. Ok, olha os joinha aí, ó. Eu gosto de ver essas mãozinhas coloridas aí, ó, do Rafael uma cor. Como que é seu nome? Que eu não conheço você. A Cauchianca. Só para eu te chamar pelo nome, né? É tão gostoso a gente ouvir o nome da gente, né?
mãozinha amarela aí. Então, beleza. É o pilar da unidade. Passar esse entendimento que todos estão voltados para um único objetivo e que todos vão trabalhar no sentido de movimentar as habilidades para esse único objetivo. É importante isso. Então você falou que todos podem errar, você falou que tem que estabelecer limites, então você falou também que agora todos estão unidos para um único objetivo. Então você precisa fazer. Lembra que eu falei no início da live para fazer um batimento de valores com a organização? Cauane, de Porto Velho, olha Porto Velho aí também, seja bem-vinda, viu Cauane? Ah, tá, parceira da Poli, ó. Beleza então, Porto Velho em peso na live. Um abração para vocês, de Porto Velho de novo, mais um abraço. Então tá, então eu falava que você precisava fazer esse batimento de valores lá no início da live. Com a sua diretoria, se você tiver, ou com você mesmo, se você for o seu próprio líder, se você for o seu próprio chefe, digamos assim. Fazer o batimento de valores com a sua equipe também é extremamente importante. Você precisa conhecer e entender quais são os perfis diferentes da sua equipe, os perfis de cada pessoa e os valores que essas pessoas têm. Afinal de contas, eu falei lá no início que você está administrando comportamentos, você está gerenciando pessoas, você está fazendo a gestão das emoções de cada pessoa. Você está fazendo a gestão das expectativas de cada pessoa. Olha o quanto isso é mais profundo do que simplesmente o liderar. Então conheça os valores da sua equipe também, justamente para poder construir essa unidade dentro de uma força maior. Como se você estivesse blindando essa equipe, você precisa conhecer o que cada um quer, onde que cada um quer chegar, de que maneira cada um quer chegar. Assim você vai ter mais ferramentas na sua mão, mais possibilidades de construir essa unidade com mais tranquilidade, com mais leveza. Ficou entendido até aqui? Ah tá, Cadu, mas como que eu faço isso? Beleza, pesquisa de perfil comportamental. Ontem, não lembro se foi ontem ou foi numa outra live, eu falei, para exercer uma liderança, você precisa conhecer o seu perfil. Foi ontem, quando eu falei de poder, falei de identidade, falei de crenças e valores, capacidade, habilidade para ter tranquilidade. Lembra? Até que eu fiz a pergunta se você tem tranquilidade, se ter poder te dá tranquilidade. Então, liderar com tranquilidade, liderar com leveza é conhecer você mesmo. Lembra que eu deixei a pergunta de ontem? Se você não tem autoridade sobre você mesmo, como que você consegue liderar? Não tem jeito. Então, perfil comportamental, conheça você mesmo. Conheça qual que é o seu perfil, conheça quais são os seus valores e conheça o da sua equipe também. Tudo isso existe pesquisa, existe estudos, existe conceitos, teorias, tudo é conhecimento e vai te dar o quê? Poder. Por isso que eu fiz as duas lives, a de ontem e a de hoje, em dias casadinhos, porque uma tem a ver com a outra. Você está percebendo isso. Ok? Ah, tá. Eu deixei até grifado aqui para falar para você quando eu chegasse nessa hora. Tem um conceito da PNL que chama o conceito da ecologia. Talvez você que está assistindo por agora, que está me conhecendo por agora, ainda não tenha ouvido esse conceito que eu já falei em outras lives lá atrás. O que é o conceito da ecologia? E a ecologia, eu trouxe esse conceito para explicar como que ele vai servir como um cimento forte para juntar, para fazer essa unidade. O conceito da ecologia é o seguinte: você que está assistindo aí, quando você for pensar em alguma atitude, quando você for pensar em alguma coisa que você precisa fazer, você vai tomar uma atitude, você tem que pensar primeiro pense em você, se essa atitude faz bem para você. Ok, passou no teste? Faz bem para mim. Segundo, você vai pensar se essa atitude vai fazer bem para as outras pessoas também. Isso é o conceito da ecologia. Qualquer atitude, para ser válida, tem que fazer bem para você e fazer bem para as outras pessoas também. Ah, Cadu, mas espera aí. Nem sempre é possível eu conseguir agradar
todo mundo. Beleza. Como eu já sabia que você ia se perguntar isso, eu trouxe a resposta. Quando não é possível você agradar, quando não é possível fazer bem para as outras pessoas, no mínimo que não atrapalhe as outras pessoas, ok? Então esse é o conceito da ecologia. Faça bem para você e faça bem para os outros. Se não for possível fazer bem para os outros, que não atrapalhe os outros. Então esse é o conceito da ecologia. Quando você aplica isso na sua unidade de equipe, quando você forma a unidade e aplica essa ecologia, responde para mim. Não parece que vai ficar mais fácil construir essa unidade visando um único objetivo? Quando você coloca esse entendimento na mente das pessoas que estão sob a sua liderança e eles entendem que cada atitude que eles vão tomar tem que fazer bem primeiro para eles e não fazer bem para os outros, e fazer bem e não atrapalhar os outros e fazer bem para eles, a unidade não fica mais forte? Eu acredito muito que sim. Fica até um pensamento aí. Se você acredita que não, escreva aí. Por qual motivo? Vamos trocar ideias. Pode discordar também, tá, gente? A discórdia, eu ia falar uma frase aqui, mas a discórdia leva à evolução, porque trocamos ideias. Tá, chegou o momento de eu falar da importância da comunicação. Se tiver pergunta, se tiver uma discordância, pode escrever que logo logo eu respondo. Tá, chegou a importância da comunicação também. Eu anotei, até escrevi no meu roteiro aqui com letras maiúsculas. Comunicação. Eu falei de perfil comportamental, certo? Olha aí, mais uma cidade chegou na live. Eu não sei de qual cidade você é. Kathleen, me perdoe a pronúncia se eu tiver errado, mas coloque aí de qual cidade você é. Eu estou fazendo uma lista de quais as cidades que estão presentes. Temos Goiânia, temos Pires do Rio, temos Ji-Paraná, temos Porto Velho, várias cidades do Brasil. Coloque a sua aí, Kathleen. E desculpa de novo se eu tiver pronunciado errado. Então tá, comunicação. Eu falei de perfil comportamental. Importante também conhecer linguagem de valorização. Você já ouviu falar do livro As 5 Linguagens do Amor? Se já ouviu falar, é aquele conceito mesmo. Naquele livro, aquele livro foi escrito, Porto Velho também, olha, Porto Velho hoje tá, ó, palmas para Porto Velho, show! Então, As 5 Linguagens do Amor foi escrito em cima do conceito de linguagens de valorização. Você tem dentro de você 5 maneiras onde você prefere que as pessoas se comuniquem com você. Sempre numa escala de prioridade. Você sempre prefere depois um segundo, depois um terceiro, depois um quarto. Vou falar rapidinho os 5 aqui, só para você entender, ter uma noção, mas eu não vou explicar cada um, tá? Então, as 5 linguagens de valorização: presentes, atos de serviço, palavras de afirmação, contato físico e eu falei 4, né? Presentes, atos de serviço, palavras de afirmação, toque físico e tempo de qualidade. Eu vou explicar rapidinho os 5 aqui para você entender. Presentes, acho que é óbvio, né? A pessoa gosta de receber presentes. Se você gosta de receber, naturalmente você vai dar presentes. Presentes já foi. Atos de serviço. O que é atos de serviço? Você gosta que as pessoas façam algumas coisinhas para você. Por exemplo, em casa, lavar uma louça, varrer um chão, fazer um café, arrumar uma cama. No trabalho, tirar uma xerox, pegar um cafezinho, entendeu? Atos de serviço, fazer algo por você. Terceiro, tempo de qualidade. Tempo de qualidade, você gosta de passar o tempo com as outras pessoas, gosta de investir o seu tempo com a outra pessoa. Sempre com aquilo que fizer sentido para você. Então, se você gosta disso, você vai passar mais tempo com as pessoas. Então, você quer uma retribuição na mesma moeda. Presente, atos de serviço, tempo de qualidade,
Palavras de afirmação. O que é palavras de afirmação? Elogios. Simples assim. Você gosta de ouvir elogios. E aí pode ser elogios em casa, pode ser elogios no trabalho. Palavras de afirmação são elogios. Então, eu falei de presente, atos de serviço, palavras de afirmação, tempo de qualidade. Qual que é o último? Que eu não lembro. Se você lembrar, pode escrever aí, porque eu sinceramente esqueci. Isso é assumir que você está vulnerável aos erros. Como eu não anotei, como veio na minha cabeça agora, simplesmente sumiu da minha memória. Se eu lembrar, eu falo já já. Então tá, juntando o perfil comportamental, juntando linguagem de valorização, você conhece, olha de novo, conhecimento é poder. Com esse conhecimento, você tem o poder de se comunicar com as outras pessoas na língua que elas entendem e não na sua própria língua. Como isso, toque físico, olha aí, ó. Minha mãe prestando atenção na live. Parabéns, mãe. Toque físico. Toque físico, não preciso nem falar, né? Você gosta de toques, tá? Abraços, tapinha nas costas, aperto de mão. Então, tanto em casa quanto no trabalho. Mãe, brigadão. E aí eu falava que perfil comportamental junto com linguagem de valorização vai te dar o poder de se comunicar na língua que a pessoa entende. Olha que legal esse poder. Lembra que eu falei ontem de influenciar? Você com esse conhecimento nas mãos, com esse poder de se comunicar na língua que a pessoa entende, você não vai poder influenciar as pessoas, você não vai poder conduzir a sua equipe a um objetivo único? Vai ou não vai? É claro que vai. Você passando atividades, você conversando numa conversa particular, você gerenciando as pessoas, falando como que elas entendem que isso deve acontecer, poxa, isso é um poder muito grande, muitíssimo importante para quem é líder, para quem tem pessoas, para quem gerencia, para quem faz a gestão das emoções das pessoas. Além de você motivar as pessoas por conversar com elas na língua que elas entendem, você evita ruídos na comunicação, consequentemente você evita a mágoa, você evita o famoso emburrar, então a pessoa não vai ficar chateada, não vai se sentir diminuída porque você de repente falou uma palavra que ela não quis ouvir, porque você esqueceu, por exemplo, de elogiar se a linguagem dela é palavra de afirmação, você esqueceu de dar um elogio, mas aí você levou um café para ela, mas ela tá pouco se lixando, a linguagem dela não é ato de serviço. Aí você leva um café para ela e pensa, nossa, pessoa tão ingrata, né? Levei um cafezinho, ela nem falou obrigado. Mas é porque a linguagem dela não é ato de serviço, a linguagem dela é palavras de afirmação. Aí você tem que levar um café e elogiar. De repente a linguagem dela é toque físico. Se você não levasse café, chegasse lá um aperto de mão, parabéns. Já era muito mais valioso do que um presente. Aí você dá um presente, pessoa, nossa, legal. Deixa de lado. Não é porque a pessoa tá desdenhando de você. A linguagem de valorização dela não é presentes. Tá? Então você tem que conhecer qual que é a linguagem de valorização da sua equipe. Conheça a sua e conheça da sua equipe. Você vai elogiar a pessoa do jeito que ela quer ouvir o elogio. Nossa, isso vai soar como música nos ouvidos dela. Já pensou o poder que é isso? Já pensou o poder que é liderar com esse conhecimento nas mãos? Sensacional. Sensacional. Não é à toa que eu adoro esse assunto. Comportamento humano, liderança. Eu me empolgo demais de falar sobre isso. Vamos lá para... Quer dizer, eu já ia para a última parte aqui, que é a parte prática, né? Mas falei que eu acabei me empolgando e comecei a introduzir já a parte prática. Eu separei aqui, então você
alinhou expectativa com a sua chefia, alinhou objetivos, expectativas, conversou com a sua equipe, alinhou também expectativas com a sua equipe, promoveu para a sua equipe os pilares que você acha mais importante, os pilares que vão sustentar a sua gestão. Agora é hora de, como se diz, colocar a mão na massa e fazer realmente a atividade para a qual você foi designada a fazer. Já que temos só o Rafael de homem, eu acho aí. Então, Rafael, me permita usar toda a comunicação no feminino. Eu sei que você vai concordar comigo. Então, a parte prática é muito simples, é o que eu já estava fazendo. Conhecendo todos esses conceitos, aplicando esses conceitos com cada pessoa da sua equipe, com as expectativas alinhadas, você já conhece os valores da empresa, conhece os seus valores, conhece os valores da sua equipe, conhece o perfil de cada pessoa, conhece a história de cada pessoa. Lembra que eu falei que você tem que contar a sua história? Lembra que eu falei que você tem que ter a habilidade de ouvir? Você ouça também a história de cada pessoa também que está na sua equipe, para você entender de onde essa pessoa veio, quais são as expectativas que ela traz do passado dela, da história dela. Eu falei numa outra live sobre a relação de passado, presente e futuro. Se você tem lembranças de dor do seu passado, você projeta medo no seu futuro. Ao contrário, se você tem lembranças do bem, lembranças positivas do seu passado, você projeta esperança. Então você precisa conhecer a história dos seus liderados também, da sua equipe, para entender quais são as projeções que eles têm para o futuro de cada um. São projeções de medo ou são projeções de esperança? Então você vai poder lidar com isso com muito mais inteligência emocional, tá bom? Conheça isso tudo. Então, quando você conhecer, vai ser mais fácil, vai ser mais leve, vai ser mais prazeroso você delegar tarefas também. Você vai delegar a tarefa certa para a pessoa certa. Lembra que eu falei que não vai existir aqui a cobrança com a sua equipe? Eu também amo esse assunto. Kathleen, se eu tiver errado, você manda uma mensagem para mim onde for, fala assim, Cadu, você pronunciou errado o meu nome. E aí você manda um áudio que eu vou consertar. Mas eu adoro também. Então, eu falava que quando você conhece isso tudo, você lidera com mais prazer, você acaba gostando muito mais desse mundo que é gerenciar as emoções das pessoas, desse mundo que é conduzir pessoas ao que elas esperam que seja melhor para elas. Olha que legal, conduzir as pessoas ao que elas esperam que sejam melhores e não o que você acredita que é melhor. Isso é liderança, conduzir as pessoas ao que elas acreditam que é melhor, sempre usando a empatia, a vulnerabilidade, o saber ouvir e o perguntar. Importante, conheça a sua equipe. Pois bem, vou deixar um tempinho agora, porque de assunto terminamos. Vou deixar um tempinho agora para você escrever o que você quiser, teve dúvida, quer fazer um comentário, a live é de vocês. A Kathleen adora o assunto, Rafael muito bom. Algo mais que vocês queiram comentar? Vocês querem fazer alguma pergunta de tudo que eu falei? Ficou alguma dúvida? Ah, que bom, adorei a live. Eu também adorei fazer a live. Ah tá, Polly aqui. Vocês estão juntas, né? Beleza, então. E aí, Polly, curtiu? Polly, você tem líderes? Rafael, você tem líderes? Conta aí, quem é que tem... Desculpa, vocês têm liderados? Quem é aqui na live que tem liderados? Conta aí. Quem tem pessoas aí? Dicas para identificar os perfis. Primeiro, você sabe qual é o seu perfil? Você sabe qual que é o seu perfil? Se você não souber o seu perfil, aí vai ficar muito difícil de identificar características dos perfis são mulheres, né? Nas suas assistentes. Então você precisa conhecer primeiro qual que é o seu perfil. Você precisa entrar em contato com essa teoria,
como que é perfil comportamental, entendeu? Polly, eu também já tive, já passei por muitos desafios também. Lembra que eu falei, né, no início da live? Conte a sua história, conte os seus erros. Já errei muito, já e errei por não. Lembra que eu falei? Errei porque eu não tinha o conhecimento. E é natural, você também vai errar enquanto você não tiver o conhecimento correto que vai te trazer as ferramentas ideais. Né? Você não bate num prego com uma chave de fenda. Né? Você precisa de um martelo para bater no prego, assim como você não aperta um parafuso com um martelo. Então, o conhecimento de perfil comportamental vai te dar a ferramenta certa para usar no lugar certo, para a atividade correta. Então, você precisa primeiro conhecer qual que é o seu perfil. Você precisa saber qual que é o seu perfil e depois começar a usar aquilo que você... Porque o perfil não é simplesmente... Você não vai responder uma pesquisa e pronto, pá, chegou a pesquisa. Tem todo um conceito. Por exemplo, eu vou te dar só um exemplo. Para eu fazer uma devolutiva de perfil comportamental, eu separo no mínimo 1h30 de conversa, porque eu vou passar qual que é o perfil para a pessoa dentro da vida da pessoa. Então eu faço uma conversa desde o passado dela, como que está configurado o presente dela. A gente vai conversar, por exemplo, de motivação permanente e motivação temporária. O seu perfil pode estar num perfil modificado, por exemplo. E aí, se você tiver num perfil modificado, você vai sentir dores quando se comportar de tal maneira, quando você tiver que se comportar de um jeito que não é o seu natural. Vamos pegar um exemplo que você tem que cobrar das suas assistentes alguma atividade e você cobra de uma certa maneira. Poxa, mas eu quero cobrar diferente, eu sou mais de conversar e tal, mas aí por algum motivo do seu passado aí, da sua história, você está tendo que cobrar mais ríspido, mais forte, com uma cobrança voltada para resultados. Poxa, mas você gosta de sentar, de conversar, você gosta de estabelecer uma confiança. Então, se está havendo esse conflito entre comportamentos, pode ser que você esteja num perfil modificado. Então a gente precisa descobrir também se você está num perfil modificado ou perfil natural, e aí fazer uma adaptação desses perfis. Só fazendo primeiro esse conhecimento do seu perfil é capaz de você identificar qual que é o perfil que as suas assistentes estão também. E aí, conhecendo o perfil delas, você começa a se comunicar com elas na língua delas, do jeito que elas entendem. Por exemplo, eu tinha uma funcionária uma vez, eu vou te contar uma história minha bem rápida. Eu tinha uma funcionária em Rio Branco que ela gostava de ser cobrada sob pressão, muito diferente das outras que eu tinha. Ela era a única vendedora que funcionava, quanto mais eu pressionava ela, mais ela dava resposta. E aí eu comecei a entender esse comportamento dela e comecei a cobrar ela de forma diferente. Quanto mais eu cobrava assim, quanto mais eu cobrava resultado, mais ela me entregava resultado. Um dia ela me chamou para conversar, em particular no estoque. E ela me questionou: Cadu, por que você me trata de forma diferente das outras funcionárias? Eu respondi a pergunta: você é igual às outras funcionárias? Aí ela já ficou assim: uau, não. Falei: então, eu te trato diferente porque eu trato você de uma forma que você me dá a resposta. Aí eu dei um exemplo para ela: você gostaria que eu fizesse assim, 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 assim? Aí ela falou: Cadu, nunca gostei. Tanto é que aqui, isso depois de, sei lá, um ano de trabalho, 8 meses, 1 ano de trabalho. Ela revelou pra mim que eu tinha sido até o momento o melhor chefe dela, porque eu tinha entendido a maneira que ela funcionava, Então, naquela hora, ela estava trabalhando para mim e era o momento onde ela estava entregando o maior resultado de todos os trabalhos dela, porque ela estava sendo cobrada de um jeito que ela gostava de ser cobrada. Percebe o quanto que a forma que você cobra faz toda a diferença, como a forma que você conversa, como a forma que você entrega o que você quer. A linguagem, a comunicação é essencial para uma gestão bem mais leve, bem mais assertiva, naquela construção do pilar da unidade. Beleza? Valeu demais!
Então, pessoas, se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, não tiverem nenhum comentário, eu convido vocês para a gente poder encerrar. Ou se vocês quiserem ficar conversando sobre experiências de vocês também na liderança, também vou ter o maior prazer. E aí, o que vocês preferem? Já é o meu perfil, tá? Quando eu pergunto o que vocês preferem, o meu perfil, ele funciona de forma maior conversando com vocês, entendendo quais são as suas necessidades, entendendo a demanda de vocês. Pessoas, então, bora encerrar essa live com chave de ouro, então. Agradeço demais, viu? Cada um de vocês que esteve aí nesse quase 1 hora e pouco aí conversando comigo. Agradeço todas as perguntas, os comentários que você faz aqui, engrandece demais a live, constrói a live de uma forma totalmente diferente daquela que eu planejo, e isso que é o mais gostoso, é a live sendo acrescentada, sendo incrementada por vocês. Valeu demais, ó! Boa noite para cada um de vocês, eu que agradeço a presença de cada um. Então, ó, só para finalizar, então eu vou deixar o meu Instagram aí, o meu direct livre, se vocês quiserem entrar mais profundamente nesse assunto, direto comigo, pode mandar mensagem, eu vou responder com o maior prazer cada um de vocês. Beleza? Pessoas, então, vou dando meu tchau aqui. Uma excelente noite de quinta-feira para vocês e nos vemos aí nas próximas lives.